Então, vamos ver aqui a número 2, né? Ctrl C, Ctrl V. Então, temos aqui os dois fatores. Agora, precisamos colocar aqui a interação. Fluxos vezes acetonitrila. Então, é igual valor do fluxo vezes o da acetonitrila. Arrasta. Então, vamos aqui em análise de dado, regressão. Y é aqui, daqui até lá. X, daqui até lá. Marca rótulos e vamos colocar um nome aqui, efeitos 2. Tá aí. Então, o efeito do fluxo. Então, esses dois aqui são os efeitos principais. Então, a gente vem aqui e coloca lá na resposta. Efeitos principais. Fluxo é menos 0,075 e acetonitrila menos 0,175. E agora, o efeito secundário. Você é fluxo vezes acetonitrila, que deu menos 0,025. Deu certo aí o de vocês? Alguém conseguiu? Alguém não deu certo esse resultado? Deu certo, mas eu preciso copiar essa parte aí. Eu não tinha copiado. Copiar qual parte? Os efeitos principais. Ah, tá. É para responder, né? Lá na prova. Professor, efeitos principais, o que mesmo? Outro? E o secundário, o efeito secundário. Agora, então, a gente parte daqui de uma célula em branco, menos 1, 1, volta para a célula em branco e desce, menos 1, 1. Aqui pode ser o fluxo, e aqui pode ser a acetonitrila. Professor, depois tem como você voltar lá para mim tirar um print? Aqui? Sim, um momento. Ok, ok. Pronto? Número 1, por favor, também. Lembrando que quem for fazer pela calculadora vai encontrar esses valores aqui dobrados. Tá? Então, em vez do tempo ser 4, o tempo vai ser 8. Em vez da temperatura ser 6,5, vai ser 13. E aqui, em vez do efeito secundário ser meio, vai ser 1. Tá vendo aqui, quando eu fiz na mão, ó, o secundário dava 1. O tempo aqui daria 8, se a gente fizer essa conta aqui. Tá? Não tem problema, é assim mesmo. Porque quando a gente faz na mão, a gente está calculando o efeito de um nível menos o outro. E quando o Excel faz, ele está calculando o efeito de menos 1 até 0, né? Ou de 0 até 1. Né? Então, veja, a gente quando faz na mão está indo de menos 1 a mais 1. 2 unidades a gente está caminhando. E o Excel está observando o efeito de uma unidade somente. Então, é normal isso. Então, aqui no fluxo menos 1 e acetonitrila menos 1, a resolução foi 2. Opa! A resolução foi 2. Quando o fluxo é menos 1 e a acetonitrila é 1, então a resolução foi 1,7. Quando o fluxo é 1 e a acetonitrila é menos 1, fluxo 1, acetonitrila
menos 1. Então, é esse experimento que a resposta deu 1,9. Quando os dois é mais 1, então é esse experimento 4 que a resposta é 1,5. Pronto, agora é só plotar, né? Então, é aquele mesmo passo a passo, vou fazer mais rápido agora, tá? Mas é a mesma coisa. Nos vídeos lá já ensinei também, tá? Os que tem no meu canal. Mesmo se esse vídeo de hoje se eu não conseguir subi-lo, mas os que tem lá do canal de plotar superfície de resposta, planejamento 2 ao quadrado, é a mesma coisa. Então vamos lá, inserir gráficos, mais gráficos, superfície, ok. Apago o título. Aqui já vou colocar logo a fonte. Arial 12, Arial 14, tinha ficado bom. Aumento aqui o tamanho dele para ele aumentar os níveis. Não aumentou? Clico 2 vezes aqui no eixo vertical. E peço aqui para o principal ser, em vez de 0,5, 0,1. Aí, agora aumentou. E o secundário, ele não vai mudar, não. 0,1 ficou muito encavalado aqui os níveis. Então, vou colocar 0,25, vamos ver. Agora, em vez de começar em 0, o valor menor que tem da resolução é 1,5. Então, vou pedir para começar em 1,4. Ok, tá bom. Só vou mudar as cores, colocar um degradê cinza, adicionar elementos, o título dos eixos horizontal, vertical e profundidade. Esse aqui é a resolução dos picos. Professor, por que você deu Sim. 2,15? E, na verdade, ele que pôs automático aqui, ó. Ah, deixa eu colocar aqui então para ver. No lugar do 2, né? Mas não foi, não. Aqui no máximo, ó. Você coloca 2,15. O mínimo, se você colocar aqui, ó, o mínimo em 1,4, o máximo em 2,15 e as unidades as principais aqui, 0,25. Pois é, professor. Aí, por exemplo, igual essas partes aí, ó, se eu não souber mexer direito, você vai tirar ponto, porque tem vezes que eu vou pensar 0,2 do meu. Não tem problema. Essas coisinhas assim não é importante, não, tá? Aí aqui eu seleciono o gráfico e vou colocar a cor da fonte, o preto, né, automático. O título dos eixos. Esse que está na horizontal é o que eu montei na horizontal aqui, que é acetonitrila. Porcentagem de acetonitrila. O que está na vertical aqui, então, é o outro, que é o fluxo. Tá aí. Vou jogar lá no Word. Ctrl C, Ctrl V. O gráfico tá aí. Deu mais ou menos assim a figura de vocês? Alguém não deu certo? Alguma pergunta? Professor, Pode falar aí. eu não entendi aquela parte que você pediu dos efeitos principais e secundários. É porque na otimização a gente quer saber, por exemplo, aqui, ó. Tá otimizando para ter uma máxima resolução dos picos, tá? Então, por exemplo, lá na cromatografia os picos estavam meio encavalados. Aí a gente quer separar um do outro. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz alguns experimentos variando os fatores que influenciam. Por exemplo, fluxo e porcentagem de acetonitrila. Então, eu quero saber, depois que eu fiz o experimento,
qual a melhor condição? Para isso, eu preciso saber o efeito do fluxo e o efeito da acetonitrila. O efeito do fluxo é tipo assim, o que que acontece com a resolução dos picos quando eu aumento o fluxo? Aí é isso aqui, ó. O efeito do fluxo é esse, menos 0,75, que é o que eu copiei lá do Excel, ó. Quando a gente calculou o efeito aqui, ó, fluxo. Aí esse coeficiente é o efeito. Efeito do fluxo, efeito da acetonitrila e efeito da interação. Então, esse é o efeito do fluxo, menos 0,75. Quer dizer que quando aumenta o fluxo em uma unidade, um nível, melhor dizendo, a resolução piora, né? Ou seja, ela diminui, porque o sinal é menos, diminui 0,075 unidades. Tá? Então, se estava assim, com um fluxo a 1 ml por minuto, quando eu aumento para um fluxo de... Aí aqui o fluxo de nível maior é 1,5, né? Então, quando eu aumento para um nível de 1,5, a resolução piora um pouco, quer dizer, os picos saem um pouco mais encavalados ainda. Entendeu? Sim. Então, é só calcular e colar lá, né, para falar o efeito de cada um dos fatores. Os dois primeiros aqui são os primários, os principais, e esse outro aqui é o secundário. Então, agora é a figura, cadê? A outra pergunta é qual é a condição ótima? Condição ótima para resolução de picos é aqui, né? Quanto maior, melhor. Né? Então, esse que é o ponto de maior resolução. Olha aqui, a resolução está na vertical. Então, esse ponto tem resolução de 1,9. Esse ponto está mais baixo. Esse aqui, mais baixo ainda. Né? Então, a máxima resolução é nessa região. Então, você vai ter que escrever lá. Ó. A máxima resolução se dá em... se dá em, não. Se dá quando... a porcentagem de acetonitrila é máxima ou mínima? Hein, pessoal? É mínima, não é, professor? Mínima, isso mesmo. É mínima. Porque, olha só, ela não é aqui a região de máxima resolução? Isso é o quê? É acetonitrila baixa. Tá? Aqui nessa região, na esquerda. Na esquerda nós temos mínima acetonitrila, na direita nós temos máxima acetonitrila. Olha o eixo da acetonitrila, menos um aqui, mais um aqui. E o fluxo é máximo ou é mínimo nessa região? É mínimo também, né? E o fluxo é... Isso, é mínimo. Ele está aqui, ó. Está no nosso lado aqui, não está lá no fundo no computador, está no nosso lado. Então, é mínimo. Olha, menos um é aqui, ó. Aqui é menos um, lá é mais um. Veja, mais um é lá no fundo, tá? E o fluxo é também mínimo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, façam aí os exercícios 3 e 4, tá? E nós vamos corrigir 10 horas da noite. Ok? O professor da já quero dormir. Ah, mas Tá falta... quase terminando aqui.
o 3, só que esse 3 aí, que essas numerações aqui, não tá legal. Não, mas eu estou pensando num tempo que seja suficiente para todos fazerem, né? Se terminar antes, manda mensagem lá no grupo que a gente entra antes. Beleza? Beleza. Então tá. Até mais, pessoal.